Agora, vamos para o 7º vídeo do nosso livro, O Poder Oculto da Amabilidade. Seguindo aqui, no próximo tópico, na página 36. Domine seus sentidos e paixões por meio da disciplina. Não busque a felicidade no egoísmo, mas na abnegação. O Filho de Deus pregou a abnegação para nos estimular no caminho da felicidade. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Com isto, ele quis dizer que tinha vindo para travar uma guerra contra o eu e as paixões egoístas, a fim de libertar os homens da miséria a qual o seu egoísmo os havia conduzido. Não é à toa que quando Jesus nos convida, ele nos convida assim: abandona-se a si mesmo. O que é esse abandono a mim mesmo? O que é esse chamado? Como que eu respondo para isso? Então, assim, muitas vezes eu fico muito no eu. Ah, mas eu fui injustiçado. Ah, mas eu não tive oportunidades. Ah, mas eu sofri demais. Eu fui abandonado, eu fui isso, eu fui aquilo, pererê. E aí, veja, abandone-se a si mesmo. Abandone-se a si mesmo dessas justificativas, das justificativas infundadas, das desculpas que a gente dá para não fazer aquilo que a gente precisa. E é muito interessante porque, por um lado, eu preciso dizer como eu disse no outro vídeo, para que seja eu a escrever a minha história, quando eu estou abraçando as minhas responsabilidades. Então, existe algo de muito bonito, de muito sutil e de extremamente valioso quando eu digo isto é minha responsabilidade. Isto é o meu dever. Sim, eu vou fazer. Existe algo de sobrenatural no sim. Porque se eu e você pararmos para pensar também no simples sim, é o sim que demonstra o nosso amor a Deus. Como quando Abraão foi pedido para entregar seu único filho em sacrifício. Com o coração partido, ele foi e disse sim a Deus, obediente, entregando aquilo que ele tinha ganhado de mais valioso. E depois, tantos outros sims. Se a gente olhar na história da Bíblia, até no Antigo Testamento, ele foi todo recheado de sims, onde o sim trazia consigo o próprio Deus na vida daquela pessoa. E quando o não trazia vazio, dor, tristeza, enfraquecimento. Esses dias o meu filho me perguntou: mamãe, por que Sansão tinha a força no cabelo? Por que que ele perdeu a força quando perdeu o cabelo? Eu falei: meu filho, a força de Sansão não estava no cabelo, estava na obediência, estava no serviço. Então, quando ele desobedeceu seus pais, os pais sabiam que aquela mulher não era boa para ele. Sabia que aquele povo não era um povo digno. E na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos muito essa questão. E ele, na desobediência, no não aos pais, no não a Deus, no não, ele sofreu. E ele ficou enfraquecido. E quantas vezes nós nos tornamos mais fracos porque estamos constantemente dizendo não? Não, eu não quero servir. Não, eu não quero me doar. Não, eu não quero me queimar, eu não vou me desgastar. Não, tal pessoa não vale a pena. Então, gente, é uma pessoa. Eu estou diante de uma pessoa. Por mais difícil que essa pessoa seja, por mais complicado, por mais uma infinidade de justificativas, eu estou diante de uma pessoa. Foi por esta pessoa, foi pensando nesta pessoa que Deus criou o universo. Foi pensando nesta pessoa que Jesus morreu na cruz crucificado.
Então, quem sou eu? Ah, mas eu não faria, ok. Eu não faria, você não faria, tudo bem. Só que eu não estou na mesma circunstância daquela pessoa. Sou eu, não é ela, né? Eu não faria, ótimo. Mas sou eu, né? Então, assim, não existe essa justificativa, ela nos esvazia. O não, ele nos esvazia. Enquanto o sim nos preenche muito. Servir, estar disposto, ser amável, dar sem esperar nada em troca. Abandone-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga. E aí a gente pode lembrar também da passagem daquele jovem rico, que diante de Jesus, ele disse: Eu faço tudo. Eu amo os meus pais, eu honro, eu conheço os mandamentos, eu pratico e tal. Ai, que ótimo! Então vem, deixa a tua riqueza e siga-me. Aquele jovem que nem o nome é citado, porque sou eu e é você, apegado a si mesmo, dizendo não. Não, mas eu não quero dar. Não, mas eu não quero servir. Não, mas eu vou ficar muito cansada. Não, mas eu já faço demais. Todo não, ele esvazia. Por mais que aparentemente ele esteja preenchendo. Porque aquele jovem, ele estava preenchido de riqueza. Mas ele estava vazio. E o que foi feito daquele jovem eu não sei. Porque onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. E se o coração dele estava na riqueza e o tesouro dele estava lá, que triste. Por mais que parecesse um jovem justo, estava muito aquém do que poderia estar. Ele poderia ter sido um dos discípulos. E nem o nome dele foi citado. O amor exige generosidade e sacrifício pessoal. O amor é o coração e a alma da religião. O amor não se contenta com palavras boas e justas, mas se afirma com obras. Sem sacrifício pessoal, você só agradará a si mesmo. Nesta vida, o sacrifício deve estar associado ao amor. Nosso amor a Deus não será prático se não soubermos renunciar ao amor próprio desordenado. Isto é, a tríplice concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, todas as vezes que a gente tem esse amor próprio desordenado, um apego ao descanso absurdo, né? Um apego às coisinhas minuciosamente feitas do jeitinho que eu gosto. Ah, porque eu só quero isso se for desse jeito. Ah, para mim só serve se for daquele jeito. Para mim uma pessoa só é legal se ela for assim ou assado. Será? Será que eu não estou deixando de encontrar um grande tesouro querendo agradar a mim mesma, nesse amor próprio totalmente infrutífero? E aí nós temos a passagem da figueira que não dá frutos. Gente, aquela passagem é tão profunda. Uma figueira que não dá frutos, ela merece ser queimada. E os frutos, o que são os frutos? Senão as obras de amabilidade. Porque mesmo que às vezes eu sirva, mas eu fique presa a mim, né? Eu fico cobrando das pessoas, ou aquilo me engrandece absurdamente. Eu estou sempre dizendo o que eu fiz, como eu sou boazinha, como eu dou, como eu me sacrifico. Nossa, o que seria de você sem mim, né? Então, será que esses são os frutos? Os frutos reais? Será que eu sou uma figueira que dá frutos ou que não dá frutos? Será que talvez eu tenha uma copa muito frondosa, mas uma raiz muito superficial, muito pequena, que qualquer ventania, qualquer tempestade me abala e me derruba? Ou será que talvez eu nem seja assim tão frondosa, né, tão bonita por fora, mas talvez as minhas raízes estejam profundas, embora
raízes profundas, automaticamente tornam uma árvore bonita, uma árvore viçosa e frutos maravilhosamente doces. E aqui vem essa amabilidade, que é essa docilidade da vida. E eu vou entrar até numa questão, sobre a questão, aqui fala da carne, da concupiscência da carne e dos olhos. Será que eu estou cuidando do que meus olhos veem, do que meus ouvidos escutam, do que a minha boca está falando? E aí muitas pessoas podem me questionar, porque isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver. O que eu escuto, as músicas, os ambientes, as conversas, o que eu vejo, as coisas que eu assisto. Que tipo de aparato, que tipo de substância eu estou dando para a minha imaginação? Que tipo de coisas eu estou vendo? Será que são coisas que estão me fazendo crescer em conhecimento de verdade? Ou um conhecimento superficial e vazio? Será que eu estou crescendo realmente num conhecimento a serviço do próximo? Numa sabedoria prática de vida? Porque tem muita diferença. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa é muito inteligente. Por mais que às vezes algum conhecimento seja profundo, aquilo pode estar muito distante da sabedoria, pode estar muito distante da aplicação na vida. E é muitas vezes quando a gente se choca com a realidade de algo muito bonito aparentemente, muito viçoso, muito brilhante, muito reluzente, e quando a gente vê a realidade da vida daquela pessoa, é vazia. Ou esconde uma depressão profunda, ou a pessoa não é nada daquilo que a gente imaginou. Então, o que está entrando pelos meus olhos? Será que está fazendo crescer em mim a vontade de ser melhor para o próximo? Ou será que está fazendo crescer em mim o egoísmo? As paixões em si mesmas são egoístas e cegas. Elas precisam que nós a dirijamos. Se deixarmos uma paixão escolher o seu próprio rumo, ela pode transformar-se facilmente num motorista louco ao volante de um automóvel de grande potência. Claro que o mais fácil é sempre o que eu vou querer primeiro, se eu não educar a minha vontade. Então, descansar vai ser sempre a minha primeira opção. Comer o que é mais gostoso vai ser sempre a minha primeira opção. Fazer o caminho mais fácil vai ser sempre a primeira opção. Se eu não me educar, se eu não educar o desconforto. E hoje nós temos já bastante pessoas falando sobre isso. Eu tenho procurado conteúdo, podcasts bons mesmo, de profissionais ressaltando a importância do desconforto, do domínio desses sentidos e das paixões, por meio da disciplina. Então, veja, quanto mais frutos eu terei, eu conseguindo domar os sentidos e as paixões, eu conseguindo controlar em mim o que é mais fácil, o que é mais prazeroso, o que é mais superficial. Então, a disciplina é necessária. Se você deseja ter ordem em sua vida, suas paixões e emoções devem estar sob o controle da sua razão, iluminada pela fé. E sua razão e inteligência devem estar sob o controle de Deus. Se uma das paixões sair da linha, sua razão, operando pelo poder da vontade, auxiliada pela graça, deve colocá-la em seu devido lugar. Caso contrário, a paixão vai dominar você. Então, é pelo conhecimento que essa graça é derramada. Eu preciso buscar esse conhecimento. Eu preciso querer, eu preciso pedir. E à medida que eu for crescendo, a inteligência e a razão, colocando elas a serviço de Deus, a minha fé vai puxar. A minha crença, as minhas paixões serão controladas pela minha fé, pelo meu conhecimento e pela inteligência.
E aí, nesse sentido, São Vicente de Paulo nos dá o seguinte conselho: aquele que deseja progredir na perfeição, tome especial cuidado para não permitir que suas paixões o governem, pois isso destruirá com uma mão o edifício que a outra mão constrói. Para ser dono de si mesmo é necessário começar cedo e resistir às inclinações humanas, pois uma vez arraigadas e fortalecidas, dificilmente haverá um remédio. Quanto mais eu dou aparato, quanto mais eu adubo essas paixões desordenadas, mais elas me controlarão e mais difícil vai ser sair dessa situação. A sensualidade é inimiga do amor verdadeiro e costuma aniquilá-lo, simplesmente porque é simplesmente um amor desordenado a si mesmo. A sensualidade procede do corpo. Nenhum dos sentidos corporais dá alguma coisa, pois eles só sabem tomar e apropriar-se de algo. Então, veja, muitas vezes parece que é tão natural e parece até desejável essa sensualidade. Mas aqui diz, embora sua fala e conduta ainda assumam ares de amor, seus efeitos podem acabar sendo de ódio. Então, quanto mais eu faço crescer em mim essas coisas da carne, essas coisas mais baixas, mais superficiais, mais elas vão tirando o poder do amor e os efeitos. São Judas 1,19 diz que estes são homens que semeiam a discórdia, homens sensuais, que não têm o espírito. Porque essa sensualidade, ela diminui o espírito, né? Ela não deixa com que o conhecimento real ele seja alcançado de fato por nós e vai tornando o nosso espírito muito pequeno. O que é o espírito? É a inteligência e a vontade. É a nossa inteligência olhando para Deus que vai puxando a nossa vontade de fazer algo melhor, de fazer algo maior, de servir mais, de querer aquilo que é mais difícil. O seu amor pelo próximo deve ser espiritualizado para ser fiel. Então, aqui, mesmo o amor conjugal, que de acordo com a própria natureza e finalidade pode ser um amor sensual, deve se tornar mais espiritual, para que aqueles que se tornem uma só carne possam acabar se tornando um só coração e uma só alma. Então veja que bonito esse chamado também ao casamento, que é um sacramento muito especial, muito, muito especial. E muitas vezes difícil de ser compreendido, difícil de ser vivido. São pessoas diferentes, com realidades diferentes, que se unem para formar uma família. E isso provavelmente só vai dar certo de uma maneira mais genuína, mais bonita e mais verdadeira diante de Deus, caminhando junto com Deus. Tem um livro do Futon Shin que o título é Três para Casar. Por quê? É necessário três: o noivo, a noiva e Deus, dentro do casamento, para que eles se tornem de fato um só coração e uma só alma, para que eles caminhem juntos. E caminhar junto nem sempre quer dizer que os dois estejam sempre no mesmo lugar, às vezes de conhecimento. Mas não há problema em que um esteja mais adiantado e que vá ali conduzindo, puxando, arrastando, convidando o outro. Na verdade, esse é o mais comum que aconteça. Vai ter sempre alguém que está caminhando um pouquinho mais. Isso não é injusto. Isso não é ruim, propriamente dito. E só para finalizar, um ponto essencial para alcançar o autocontrole perfeito
é descobrir e reconhecer seu defeito predominante. Depois de fazer isto, você poderá concentrar seus esforços e terá uma chance muito maior de sucesso contra o seu inimigo. E como que eu faço para saber o meu defeito predominante? Bom, nós temos os temperamentos. Os temperamentos são uma composição mineral dentro de nós. Nós nascemos com a predominância de um certo fluido corporal. São 4 os principais fluidos do nosso corpo. E cada pessoa vai ter uma predominância de um fluido. Isso é real. Isso é muito real. Foi descoberto por Hipócrates, pai da medicina, há uns 400 e poucos anos antes de Cristo. Então, existem esses fluidos e eles vêm com um conjunto de características predominantes e um conjunto de defeitos também predominante, né? Então, o autoconhecimento é muito importante. Já dizia Santo Agostinho: conhece-te, aceita e supera. Não é um lugar de estagnação, muito menos de desculpa. Ah, não, porque eu sou assim mesmo. Ah, não, eu não mudo. Eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa. Quem me ama desse jeito. Quem gosta de mim desse jeito. Eu sempre fui assim. Não. O autoconhecimento, ele é justamente esse lugar onde eu busco, eu aceito. É verdade, eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema. E agora? E agora eu sou convidada a superar, a ser melhor. Então, é esse chamado, é uma resposta a esse chamado. Abandone-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E não é à toa que o reino dos céus é dos violentos, né? Dos violentos na disciplina, no amor a Deus, em obedecer este chamado. E aí aqui, diante do defeito predominante, a gente sabe exatamente as armas que devemos usar para melhorar. E não nos agarrar a ele com muito amor. A gente vê muito isso, né? As pessoas ali agarradas à muleta, com tanto amor, não vou soltar. Sendo que, se eu soltar essa muleta, se eu buscar essa superação, bem provavelmente eu vou decolar na minha vida. Eu vou transformar não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão perto, conseguindo cada vez mais a amabilidade, conseguindo cada vez mais esse amor genuíno, buscando cada vez mais o bem-estar do outro e descobrindo nisso o real sentido da minha vida. Então é isso, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, mande para aquela pessoa especial que você acredita que vai fazer bem ouvir tudo isso. E siga, se inscreva no canal para mais vídeos como este. Eu vou estar sempre fazendo algum livro ou trazendo alguma meditação pessoal.